sétimo ano, tudo bem com vocês? Tava com saudade, né? A professora Fran, a professora Carol gentilmente me cedeu essa aula para eu matar a saudade de vocês. Tô aqui então para fazer uma revisão. Espero que vocês estejam felizes, né? Vou ficar aqui com vocês só algumas aulas, mas eu fiquei muito feliz, né? Porque eu tava morrendo de saudade, vários de vocês me mandando mensagem, perguntando se eu não ia voltar da aula. Então tô aqui para matar um pouco essa saudade, depois eu devolvo vocês para a professora Carol, tudo bem? Então vamos começar a nossa revisão de hoje? Olha lá. Pesquisadores batizam nova espécie de cobra com homenagem à personagem de Harry Potter. Pesquisadores indianos se inspiraram na série de livros de filme Harry Potter para batizar uma nova espécie de cobra descoberta na Índia. A víbora venenosa de tom verde vívido foi batizada de Trimeresurus salazar. A homenagem faz referência a Salazar Sonserina, um dos fundadores da escola de magia lá do Harry Potter. Então veja só que legal. Descobrir uma nova espécie de cobra e a pessoa que descobriu foi nomear, resolveu ali, de certo era fã da trilogia ali, resolveu homenagear o Harry Potter. Pode fazer isso? Pode! E a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre nomenclatura, vamos relembrar algumas coisas que vocês viram lá com a professora Maísa. Olha que bacana! Então, retomada de conteúdo, nomenclatura científica. Mas a gente vai aproveitar para revisar algumas outras coisas também, além da nomenclatura, quais são as características dos seres vivos e conceito de espécie. Então, algumas coisas que você já entendeu, mas estava na dúvida, a gente vai aproveitar para tirar essa dúvida hoje. E se você não entendeu, uma ótima oportunidade, então, para fixar esse conteúdo, para aprender direitinho, tá? Então, vamos lá. Vamos começar direto com o quiz aqui, ó. Para um organismo ser considerado vivo, algumas características devem estar presentes. Analise as alternativas a seguir e marque o único atributo que não é encontrado em todos os seres vivos. Letra A, hereditariedade. Letra B, capacidade de responder a estímulos. Letra C, corpo formado por várias células. Ou ainda aqui a letra D, capacidade de evoluir. Então vamos pensar junto aqui, o que você acha? Diga para mim aí, escreva aí no aplicativo que eu vou acompanhar essa aula com vocês. Hereditariedade, o que é isso? Deixar descendentes, deixar os filhotinhos. Todo ser vivo faz isso? Todo ser vivo tem essa capacidade. Capacidade de responder a estímulo? Sim. Ah, professora, planta responde a estímulo? Responde. Quais estímulos? Ah, o estímulo do sol, por exemplo, né? Tem planta que abre, por exemplo, suas pétalas durante o dia, fecha à noite. O girassol, ele gira, né, para ali, conforme a direção do sol. Tem aquela planta dormideira que se você encosta nela, ela fecha as folhinhas. Então, tudo isso é estímulo e a planta está respondendo. Corpo formado por várias células. Aí não, né, gente? Tem organismos unicelulares, por exemplo, as bactérias. Então, nem todo ser vivo tem várias células. Então, essa aqui não é uma característica obrigatória, ter várias células. E, por último, aqui, capacidade de evoluir, de se modificar, de se transformar ao longo do tempo. Todos eles têm essa capacidade também. Então, vamos relembrar aqui quais são todas essas características dos seres vivos. Vamos lá? Primeiro, corpo formado por células. Então, todo ser vivo tem o corpo formado por células. Metabolismo. Então, todo ser vivo ele é capaz de respirar, né? Não todos respiram, mas o que é o metabolismo? Capacidade de reações químicas que ocorrem no corpo para se manter vivo. Pode ser respiração, alimentação. Então, tudo isso entra aqui no metabolismo, tá? Material genético, o DNA ou RNA. Todo ser vivo tem isso também. Reprodução. Todo ser vivo tem essa capacidade. Mutação e evolução, ou seja, capacidade de se modificar ao longo do tempo, né, de se alterar, tem também. E por último aqui ainda, resposta a estímulos que a gente falou no exercício. Então, todos os seres vivos têm essas características. Essas aqui, então, são características importantes para você lembrar. Tá, professora, mas e o vírus? Eu ouvi falar que o vírus não tem célula, e você está certo. Só que não tem uma certeza, né? Não tem um consenso no meio científico se o vírus é um ser vivo ou se ele não é um ser vivo. Mas quais são as características que ele tem que diz para a gente que ele pode ser um ser vivo? Ele é capaz de reproduzir, ele tem material genético, ele é capaz de evoluir também. Por outro lado, ele tem características que não são de seres vivos. Quais características? Ele não tem célula e ele não tem metabolismo próprio. Então, ele só consegue fazer tudo o que ele precisa fazer se ele estiver parasitando uma outra célula, né? Uma célula de um hospedeiro. Então, tá aqui para a gente comparar. Ó. Características dos seres vivos, ele tem ácidos nucleicos, proteínas, então ele tem DNA, RNA e as proteínas que a gente tem também. É capaz de reproduzir e de sofrer mutação e evolução. Em compensação, característica de coisa que não é viva.
não tem célula, né? São acelulares, e não tem o metabolismo próprio. Tá? Então, isso é importante a gente lembrar. Então, não tem certeza ainda se é ser vivo ou se não é. Então, vamos para o exercício, ver se você entendeu. Não há um consenso no meio científico em relação aos vírus. Esses organismos são seres vivos ou não? Andrew Scott, em seu livro Piratas da Célula, definiu os vírus como minúsculos piratas biológicos, porque invadem as células, saqueiam seus nutrientes e utilizam as reações químicas das mesmas para se reproduzir. Quais características são utilizadas pelos cientistas que defendem que os vírus são seres vivos? Então pense lá, o que os cientistas que acreditam que eles são seres vivos usam para defender as suas teorias? Né? Você vai ver aqui para a gente lá, presença de material genético, capacidade de reprodução, mutação e evolução. Letra B, presença de organelas membranosas e núcleo celular. Letra C, presença de célula e metabolismo próprio. Ou a letra D, ausência de células e metabolismo próprio. Então qual que é a resposta correta?
aí, gente. Veja, o exercício estava perguntando para você quais são as características que os vírus têm que os cientistas que acreditam que eles são seres vivos usam para defender sua teoria. É aqui, né? Presença de material genético, capacidade de reprodução, mutação e evolução. Ah, professora, mas por que não é a letra D? Ó? Você disse para mim que o vírus não tem célula e que ele não tem metabolismo próprio. Sim, mas isso aqui é usado pelos cientistas que pensam ao contrário. Se eu estivesse perguntando para você quais características que os cientistas usam para dizer que eles não são seres vivos, a resposta seria isso aqui, porque não tem célula e não tem metabolismo próprio. Mas como a pergunta foi quais características usadas para defender que eles são seres vivos, é a letra A a resposta mesmo, tá bem? Então vamos lá, continuando aqui, a classificação dos seres vivos. Quando a gente pensa em seres vivos, a gente classifica eles para melhor estudar. A gente pode classificar eles quanto ao número de células, porque eles podem ser uni ou pluricelulares, uni quando tem uma só, pluri quando tem várias, né? Ou multicelular é chamado também. A gente pode classificar eles quanto ao tipo de células que ele tem, por exemplo, célula procarionte, que é a célula lá da bactéria, do reino Monera, que você já estudou. Lembra aquela célula que não tem um núcleo definido? Que o DNA ele fica disperso, ele fica solto ali no citoplasma? Então tá aqui, ó, só está presente no reino Monera. Todos os outros são eucariontes, porque o DNA está lá escondidinho dentro do núcleo. A gente pode classificar os animais, não todos os seres vivos também, né? Quanto ao tipo de reprodução. Se ele reproduz de forma assexuada ou sexuada. Ou seja, se tem troca de material genético ali ou se não tem, né? O que mais? A gente ainda pode classificar eles quanto ao tipo de nutrição. Se eles são autótrofos, ou seja, eles produzem o próprio alimento, ou se eles são heterótrofos, que precisam se alimentar de um outro ser vivo. Então, a gente pode classificar os seres vivos de diversas formas, tá? Isso aqui está explicando, está mostrando para vocês. Mas o que a gente quer falar na aula de hoje, quando a gente fala de classificação de seres vivos, é quando a gente classifica eles nessas categorias, que foi lá pensada por Linneu, Carl von Linné ali, né? Muito tempo atrás, ele começou a tentar classificar os seres vivos para melhor estudá-los, né? Porque pensa, tem um monte de seres vivos diferentes. Se você estuda tudo separado, tudo disperso, fica difícil de você colocar. Então, ele começou a perceber que eles tinham algumas características comuns e começou a tentar classificar, né, como se fossem pacotinhos, do maior para o menor ali. Vamos lembrar quais são esses pacotinhos, vamos dizer assim? A gente começa pelo reino. Então, o reino é o maior deles, tá? Então, vamos pensar nisso aqui como se fossem várias caixas, uma dentro da outra. Então, a caixa maior aqui é o nosso reino. Então, pense lá o reino animal, que é mais fácil a gente pensar. Então, todos os animais estão dentro desse reino. Desde a esponja do mar, que às vezes a gente olha para ela, nem parece um animal, mas você ainda vai estudar com a professora Carol. Os vermes, a gente, tá todo mundo aqui dentro do reino, tá? Aí eu quero estudar um pouco, não quero estudar todos eles, quero estudar um pouco menos. Coloca na próxima aqui, que é o filo, tá? Então, quando você fala de filo, você está excluindo alguns animais. Por exemplo, filo cordata, você vai estudar ainda. São os cordados, aqueles que têm coluna vertebral, vamos dizer assim. Então, você já exclui os insetos, os moluscos, você tira vários. Então, você já diminuiu a quantidade de organismos que estão dentro dessa caixinha. Mas você ainda não está no que você quer. Você vai lá para a classe. Então, a classe é um pouquinho menor ainda. Por exemplo, a classe dos mamíferos. Então, só os animais que são mamíferos, que produzem leite, vamos dizer assim, né? Então, tá aqui. Ordem. Eu quero a caixa um pouquinho menor, a ordem. Ordem dos primatas, que coloca lá os macacos, coloca a gente lá dentro também, por exemplo, né? Aqui ainda família, né? Família dos hominídeos, que é a nossa. Então, ficou um pouquinho menor, você excluiu alguns macacos ali. Gênero, gênero Homo, que é o nosso gênero, né? E aí, por último aqui, a espécie. Quando eu falo de espécie, eu estou falando do organismo ali mesmo. Então, a nossa espécie, Homo sapiens. Então, tá vendo que parece um monte de compartimentos e você vai colocando um dentro do outro? O maior deles é o reino, o menor é a espécie. Então, concorda comigo que quanto mais perto da espécie eu estou, mais parecidos são esses organismos? E que quanto mais perto do reino eu estou, mais diferentes eles são? Isso é importante saber. Então, olha aqui, ó. Esse reficofage é para ajudar você a lembrar, porque você tem que saber essa ordem. Então, professor, é muito nome, eu não consigo. Então, coloca na tua cabeça lá o reficofage, fique lá, reficofage, reficofage. Quando você decorar isso, você vai lembrar, ó, re de reino, fi de filo, o C aqui de classe, o O de ordem, Fá de família, G de gênero e E de espécie. Então, ó, quanto mais perto do reino eu tô, maior a diversidade, maior a quantidade de organismos que eu tenho. Quanto mais perto da espécie eu tô, maior é a semelhança entre esses organismos. Tá? Então, isso é bem importante saber também. Continuando aqui, ó, vamos usar um exemplo
agora de um felino para vocês. Ó. Então, essa onça, nossa onça pintada, ela está dentro do reino animal, o reino animalia, como está aparecendo para vocês aqui. O filo dela, cordata, né, dentro dos cordados, igual a gente. Classe, mamália, né, dentro dos mamíferos, como a gente também. Ordem, carnívora. Família, felide. Gênero, pantera. E espécie, no caso aqui, Panthera pardus, né, que é a onça parda, na verdade. Aqui, a nossa pantera seria a Panthera onca, quando eu falo da onça pintada, né? Então, seria aqui a Panthera onca no local. Então, veja que eles têm nomes parecidos, ó, Panthera pardus, Panthera onca, Panthera leo, que é o leão, e Panthera tigris, que é o tigre. O que eles têm em comum? Esse primeiro nome aqui é o gênero. Então, todos esses felinos aqui, esses grandes felinos, são do mesmo gênero, eles são aparentados. Quando eu uso dois nomes, eu estou falando da espécie. Tá? Então, quando eu estou falando da espécie, tem que ter dois nomes. E isso é importante. Tá? Um quiz aqui. Ó. O homem e o gorila pertencem à mesma ordem. São primatas. Pertencem também, obrigatoriamente, ao mesmo quê? À mesma espécie? Ao mesmo gênero? À mesma espécie e gênero? Ou ainda, mesmo reino, filo e classe? Complicadinho de pensar? Vamos pensar junto aqui então. Então lá, mesma ordem. Vou voltar o slide aqui para você. Ó. A ordem está aqui. Se pertence à mesma ordem, ou vamos olhar aqui dentro das nossas caixinhas, ó, se pertence à mesma ordem, tudo que ficou para trás tem que ser igual também. Ou seja, tem que ser do mesmo reino, do mesmo filo, da mesma classe. O que ficou para frente pode ser igual? Pode, mas também pode ser diferente, tá? Então isso é importante, ó. Tudo o que ficou para trás da letrinha que você está estudando, no caso aqui a ordem, tem que ser igual. O que ficou para frente pode ser igual ou pode ser diferente. Então a nossa resposta aqui, reino, filo e classe, tá bem? Mais um quiz. Os cientistas tentam organizar os seres vivos reunindo-os em grupos. Cão doméstico, Canis familiaris, o lobo, Canis lupus e o coiote, Canis latrans, pertencem a uma mesma categoria taxonômica. Esses animais fazem parte de um mesmo quê? De um mesmo gênero? De uma mesma espécie? De uma mesma subespécie ou de uma mesma raça? Então, a professora já comentou isso com vocês. Ó. Esse primeiro nome deles é tudo igual, ó, Canis, Canis e Canis. Esse primeiro nome significa para a gente o gênero, que é uma categoria antes da espécie. Então, todos eles são do mesmo gênero, então eles têm um parentesco bem próximo, né? Bem parecidinhos, inclusive. Agora um exercício, vamos ver se você consegue fazer sozinho. A enorme diversidade das formas de vida sempre encanta aqueles que tentam descrever e classificar as espécies. À medida que se analisa as variações ocorridas na passagem do nível espécie para o reino, ou seja, da espécie, que é a categoria menor, para o reino, que é a categoria maior, é possível observar que ocorre um aumento no número de estruturas comuns. Letra B, aumenta a semelhança histofisiológica, eles ficam mais parecidos no corpo, nas estruturas que eles têm. C, diminui a diversidade biológica. Ou letra D, diminui a relação de parentesco. Então, olhe ali para mim e diga qual que é a única resposta correta.
gente, olha só. Então, ele está dizendo para você que você está indo da espécie, que é a nossa caixinha menor, para o reino, que é a nossa caixinha maior. Eles estão ficando com estruturas mais comuns? Não, porque eles estão ficando mais longe do parentesco deles, tá vendo? Você está indo de uma coisa menor para uma maior, então está distanciando eles. Então, não pode ser. Aumenta a semelhança? Também não vai ser. Diminui a diversidade? Aí não, está aumentando a diversidade. A diversidade é a quantidade de organismos diferentes que você tem. Então, conforme você vai indo para o lado do reino, vai aumentando essa quantidade de organismos, né? Então, só sobrou a letra D. Vai diminuindo a relação de parentesco, porque você está ficando distante. Então, quanto mais próximo da espécie você está, maior a relação de parentesco. Quanto mais longe da espécie, menor essa relação de parentesco, tá? Mais um exercício. Ordene as categorias de classificação biológica de modo do modo descendente e assinale a alternativa correta. Ou seja, você vai lá do maior para o menor, tá? Então, qual que é a ordem correta aqui? Diga para mim. aí, gente, conseguiram? Esse aqui era só usar o que eu falei para vocês lá do macete do reficofage e reficofage. Então, re do quê? De reino. Então, a gente sabe que tem que começar com reino. Todos começam. Então, não ajudou muito. Fi, refi. Então, filo. A gente só ficou em dúvida entre duas. Ó. A gente já excluiu duas aqui. Reficou. Vem o C agora. Então, tá aqui, ó. Reficofage. Tá vendo? Então, se você pensar nesse macete, você consegue identificar a ordem correta, tá? Agora a gente vai falar da nomenclatura dessas espécies, né, que é o tema principal da aula de hoje. Veja só o que está escrito aqui, ó. Mesma espécie, nomes diferentes. Como a biologia resolveu esse problema? Você sabe qual a diferença entre a mandioquinha, a batata salsa, a batata baroa, a cenourinha amarela e a cenourinha branca? Sabe qual que é a diferença entre elas? Nenhuma. Apenas um nome, dito de formas distintas em diferentes partes do Brasil. Olha só, uma mesma espécie, um mesmo organismo, com diversos nomes. Como é que eu sei que eu estou falando da mesma coisa? Né? Pense lá, vou fazer um estudo científico com a batata salsa aqui. E daí vou pesquisar e não estou achando informação sobre ela. Falei, opa, ninguém estudou isso ainda? Aí, na verdade, vou ver que tem muitos estudos, só que a pessoa tratou com um nome diferente, porque ela vive em outra região. E aí, como é que eu faço para resolver esse problema? Surgiu, então, a necessidade de criar uma nomenclatura científica. Essa nomenclatura científica, então, ela é usada internacionalmente. Então, tanto faz se eu estou estudando o organismo aqui no Brasil ou lá na China, o nome científico vai ser o mesmo. Então, essa é a importância da nomenclatura científica,
né? Porque pode ter diversos nomes populares, mas a nomenclatura científica sempre vai ser a mesma. E os cientistas, quando vão fazer seus estudos, então eles sempre fazem os estudos publicando e escrevendo o nome do jeito certo, a nomenclatura científica, tá bem? Como é que a gente faz, então, para dar nome para esses organismos? Tem algumas regras e você sabe elas, porque você já estudou. Vamos lembrar aqui junto. Ó. Coloquei de volta o exemplo da onça pintada. Pantera onca. Primeira coisa importante, tem que ter 2 nomes, sempre, tá? Então, a espécie tem 2 nomes, lembra disso na tua cabeça. Primeiro nome, o que representa pra gente? O gênero. Então, quando eu estou falando só pantera, ó, não estou mostrando onca aqui para vocês, eu estou falando do gênero, tá? E o segundo nome? Ah, professor, o segundo nome é espécie. Não, a espécie é os 2 nomes juntos. O segundo nome sozinho não está dizendo nada pra gente, tá? A gente diz que o segundo nome aqui é um epíteto científico. Tá, professor, o que é isso? Nem é tão importante para você lembrar disso agora. O importante você saber é que o primeiro nome sozinho, ele diz pra gente alguma coisa. Diz o quê? O gênero daquela espécie. Se eu deixar o segundo nome sozinho, não está me dizendo nada, tá? Então, tem que ter os 2 nomes juntos para formar o nome da espécie. Isso é bem importante. Vamos para mais uma regra. Tem que estar, esse primeiro nome aqui, ó, que é o gênero, tem que estar escrito com a primeira letra maiúscula, ó, pantera, que é a primeira letra maiúscula aqui. O segundo nome, que é o epíteto, ele tem que ter letra minúscula, ele inteiro, né? Então, veja só, primeiro com letra maiúscula, segundo com letra minúscula. Tá certo aqui? Tá certo. Isso também é bem importante lembrar. O que mais? Esse nome tem que estar latinizado. Por que latinizado? Porque pense, eu vou dar o nome de acordo com o português que eu falo aqui no Brasil. Lá na China não é assim. Então, o que eles resolveram fazer? Eles escolheram uma língua morta, ou seja, uma língua que não é muito usada mais, que ela não se altera mais. Então, ficou, né, você tem que dar uma enrolada ali, o nome fica um pouquinho diferente. Por isso que esses nomes, você olha, às vezes parece um nome estranho, porque ele está latinizado, tá? E ele tem que estar destacado. Destacado como? Principalmente ou em itálico, que é aquela letra tortinha que a gente está vendo aqui, na verdade, ó, ou grifado. Você, no seu caderno, não vai conseguir escrever em itálico, mas você pode grifar o nome, ok? No computador, geralmente, a gente coloca ele em itálico, porque daí a gente consegue fazer essa letra tortinha, vamos dizer assim. Então, de volta, essas regras são bem importantes. 2 nomes, o primeiro nome é o gênero, com letra maiúscula, o segundo nome não diz nada, ele sozinho, ele precisa do primeiro junto com ele, e ele tem que estar em letra minúscula. Latinizado e destacado. Tudo isso bem importante, tá? Um exercício para você, para ver se você conseguiu entender isso. Os nerds estão presentes realizando trabalhos nas mais diversas áreas da ciência e na biologia. E na biologia, a presença deles é notada muitas vezes quando uma espécie nova é descoberta e precisa ser batizada. Ao nomear novas espécies, esses cientistas optam por utilizar nomes que fazem referência a famosos personagens da ficção. Assinale a alternativa que traz escrito corretamente o nome da espécie segundo as regras da nomenclatura binominal, ou seja, da nomenclatura científica, tá? Então, aqui eu coloquei 5 alternativas para você, tá? Você vai olhar aqui para mim e vai dizer qual é que está escrita do jeito correto.
Provavelmente você conseguiu identificar, né? Olha só. Primeiro aqui, Thanos. Mas o Thanos, né, da espécie aqui que deu origem a esse nome, tá vendo que ele não está escrito de uma forma destacada? Ele não está nem grifado e nem em itálico? Então não pode ser. Segundo nome, faz referência lá ao Game of Thrones, a Khaleesi, né? Olha só, primeira letra maiúscula, aqui letra minúscula. Tá certo. Tá destacado? Tá. Então a gente achou o nosso nome correto. Por que os outros estão errados? Ó, letra minúscula, letra maiúscula, não pode ser. Aqui, ó, tudo com letra minúscula, também não pode ser. E o último aqui, ó, os dois nomes começam com letra maiúscula, também não pode ser. Ah, professora, eu fiquei curiosa. Que espécies são essas? Vou mostrar para vocês então. Agora escrito do jeito correto. Ó. A espécie então do Thanos simonatoi aqui é esse dinossauro, né? Foi achado um fóssil bem bonito, deram homenagem ao Thanos ali. No caso, né, da Tritonita khaleesi, é uma lesma do mar. Olha que bonitinha, né? Esse nome faz referência às tranças dela, que são brancas, bem bonitas ali. Ali tem o Jedi também, o Tetramorium jedi, que é uma espécie de formiga. Olha só que bonito. E as duas últimas ali, fazendo referência a Star Wars, né? Então, as duas espécies aqui, uma homenageando o Darth Vader e o outro ali ainda, o Chewbacca, né? Olha que bacana. Então, se você descobrir uma espécie, você pode escolher quem você vai homenagear, tá? Se me escolher, você me avisa para eu ficar sabendo. Mais um exercício aqui, ó. Os felinos fazem parte da grande família de mamíferos carnívoros que vai desde o gato doméstico até o leão, o rei da selva. São privilegiados de ótimo olfato, audição aguda e capacidade de enxergar muito bem à noite. Possuem mais de 500 músculos e mantêm o controle sobre todos. Sua espinha é bastante flexível, o que lhes permite subir em árvores com facilidade. Então, até aqui só falou um pouquinho para a gente sobre os felinos. São exemplos de felinos: a jaguatirica, o leopardo, o gato doméstico, a onça-pintada, o leão, o tigre, o gato do deserto, entre outros tantos, tá? Letra A. Quantas espécies aparecem no texto? E letra B. Quantos gêneros aparecem no texto? Então, veja aí para mim e me diga qual a resposta correta. E aí, gente, vamos lá? Quantas espécies aparecem no texto? Cada organismo desse é uma espécie diferente, então vamos contar junto. Ó. Jaguatirica 1, leopardo 2, gato doméstico 3, onça pintada 4, leão 5, tigre 6, gato do deserto 7. Então, 7 espécies diferentes. Quantos gêneros? Aí tem que prestar atenção. Lembra que o gênero é esse primeiro nome aqui? Então vamos contar quantos diferentes tem. Ó, a gente tem o gênero leopardos, a gente tem o gênero pantera, a gente tem o gênero felis. Aí repete aqui, ó, pantera, pantera, pantera. Eu não conto de volta porque é tudo do mesmo gênero. E o felis também está repetido. Então eu tenho 7 espécies, mas eu só tenho 3 gêneros.
tá? Porque agora eu só vou olhar a primeira palavrinha de cada nome, que é o gênero, certo? Mais um exercício, continuando falando ainda desses felinos. Considere as mesmas espécies do exercício anterior, que estão todas aqui, tá? O gato doméstico é mais aparentado com qual espécie de felino e por quê? E aí, gente? Fácil também, né? Vamos ver aqui, ó. Então, o gato doméstico. Cadê o gato doméstico? Tá aqui, ó. Felis catus. Ele é mais aparentado com quem? Com o gato do deserto. Por quê? Ah, porque os dois começam com gato. Não, porque os dois são do mesmo gênero, o gênero Felis, ó. Então, é mais aparentado com o gato do deserto, pois os dois pertencem ao mesmo gênero, que é o Felis, ok? Mais um aqui, o último exercício de hoje. Imagine que você é um biólogo e descobriu uma nova espécie de felino do mesmo gênero da onça pintada, a Panthera onca. Invente um nome para essa nova espécie, de acordo com as regras da nomenclatura binominal das espécies. Então você pode inventar um nome, mas você tem que prestar atenção nas regras, tá? Então coloque aí no seu caderno que eu já volto para corrigir com você.
aí, gente. Você provavelmente não colocou o mesmo nome que eu, né? Porque é normal, você tinha que inventar. Mas algumas coisas tinham que permanecer. Ó. Homenageei vocês. Pantera, 7º anos. Então, primeira coisa, 2 nomes. Você colocou 2 nomes? Ok, continuando lá. Primeiro tem que ter letra maiúscula, segundo com letra minúscula. Você fez isso? Ok, se não fez, arruma aí. Tem que estar latinizado, por isso que a gente dá fica o nome um pouco estranho, né? Pantera, 7º anos ali. O que mais? Tem que estar destacado. Aqui eu coloquei em itálico, você tem que ter grifado aí no seu caderno, ok? E ainda, gente, algo importante. Eu pedi do mesmo gênero da onça pintada, então tem que ser pantera a primeira palavra. Se você colocou outra palavrinha, tá errado, tá? Porque eu pedi o mesmo gênero, ok? Mas o segundo nome você pode colocar o que você quiser, ok? Então, na aula de hoje, a gente revisou várias coisas, gente, tá? Na próxima aula, eu volto com vocês para a gente fazer mais uma revisão da parte dos reinos, tá? Então, não falte a próxima aula, porque eu vou estar esperando vocês, ok? Até lá, então!